eis que agora chega o momento em que Zacarias vai entrar no lugar santíssimo. Existia uma regra, pastor Edilson, permita-me usar seu nome. E quando o sacerdote ele iria entrar no lugar santíssimo, uma coisa acontecia. Primeiro, era uma veste específica. Existia uma veste diferenciada para ele se apresentar. Segunda coisa que me chamou a atenção, eu lendo a Bíblia, é que colocavam uma corda na sua cintura. E essa corda que estava sobre a sua cintura, alguém lá fora ficava segurando. Era o sacerdote entrando e o povo lá fora segurando a corda. Era colocado naquela corda sinos, na nossa linguagem melhor para você entender. E quando o sacerdote ele ia entrando, o sino ia balançando, ia fazendo barulho. Isso era sinal que o sacerdote estava vivo. Eita, está entendendo alguma coisa, crente? Aleluia! O sinal que tem fogo na vida do crente é quando ele não se contém, e quando chega dentro desse templo, ele abre a boca, ele adora, ele dá. Glória a Deus. Meus amados, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Amém. Logo de início eu quero fazer os meus agradecimentos, para depois não ser muito extenso. Quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor Ele está a me conceder nesta noite, de estar aqui juntamente com a igreja aqui em Ponte dos Carvalho. Ouvia muito falar deste lugar, mas não conhecia. Mas o nosso Deus, Ele é fiel para nos dar as oportunidades. Louvar a Deus pela vida do meu pastor Leonardo Amaral, um homem a qual tem confiado e acreditado na nossa chamada. Também não posso esquecer de louvar a Deus pela vida da minha esposa, que aqui está presente, o nosso bebê que está vindo a caminho, que venha com muita saúde e que seja profeta na terra. Amém? A igreja concorda? Diga amém. Amém. Louvar a Deus pela vida também do pastor Severino. Deus abençoe sua vida poderosamente. Homens de Deus que Deus tem colocado em nosso caminho para nos ajudar naquilo que o Senhor vos orienta. Louvar a Deus pela vida do meu presbítero também, um homem que Deus tem me ajudado. E fico feliz e honrado por terem me acompanhado até este lugar. Também não posso esquecer, claro, de agradecer a Deus pela vida do pastor Edilson José, homem de Deus, Deus abençoe. Tenho acompanhado alguns vídeos desse homem pelo YouTube e tenho me alimentado muito. Que coisa boa, pastor. Deus te abençoe nessa terra poderosamente. Uma simpatia de humildade. Vocês estão de parabéns pelo pastor que vocês têm aqui nesse lugar. Quantos podem dar uma glória bem alto pela vida do pastor da igreja? Aleluia. Queridos e amados irmãos, sem perca de tempo, Lucas capítulo de número 1. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 1. Nós iremos ler a partir do versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo a partir do 5, que diz a palavra do Senhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos juntos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Pode sentar dando glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nesta oportunidade que o Senhor está nos concedendo de aqui estarmos,
Estava lutando com Deus a respeito da mensagem que seria abordada, da mensagem a qual iria transmitir para a igreja aqui nessa noite. E o Espírito Santo de Deus, ainda relutando nesta madrugada, o Espírito de Deus me dá uma revelação única neste assunto, a qual ora nós acabamos de ler. Quando eu olho para esse texto bíblico, e quando estava eu a meditar, o Espírito de Deus ministrava um tema, uma frase no meu coração. E o tema que eu quero vos abordar nesta oportunidade não é outro a não ser o nascimento de um profeta. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém? Queridos e amados irmãos, quando eu olho para a Bíblia Sagrada e analisando esse texto de Lucas, eu quero que você me acompanhe, porque eu sou um pregador que gosto da palavra, e depois a gente vê o que Jesus faz aqui, amém? A Bíblia Sagrada nos mostra claramente Lucas aqui narrando uma história que muito me chama a atenção. Quando eu olho para Lucas, logo nós entendemos que Lucas, ele era um médico. Lucas, ele era formado em medicina. Vamos entender muito bem que Lucas, ele escreve um dos evangelhos, mas também escreve Atos dos Apóstolos. Lucas, nós sabemos, entendemos que não foi um discípulo que andou com Jesus, assim como Tiago, assim como Mateus. Segundo os historiadores afirmam, e os que pesquisam as Sagradas Escrituras, eles afirmam que Lucas, ele é discípulo do apóstolo Paulo. Segundo a história afirma que Lucas, ele se converteu em um período em que o apóstolo Paulo, ele estava ministrando, quando ocorreu aquela cena em que Eutico caiu da janela. Eu já quero abrir um parênteses nessa pequena introdução, para você entender aquilo que Deus quer falar com você. Uma coisa que me chama a atenção neste jovem, é que ele estava no lugar errado. Quando eu olho para este jovem, eu vejo que se ele tivesse dentro do templo, dando glória a Deus, adorando, dando lugar ao Espírito Santo de Deus, aquela fatalidade não tinha acontecido. E Lucas, como estava presente neste momento, ele logo corre para fazer os primeiros socorros. Quando ele chega diante daquele jovem, logo ele olha e entende que o jovem estava morto, o jovem já tinha falecido. Aí agora chega o apóstolo Paulo, olhando para aquele jovem, e diz: não, ele apenas está dormindo. Entenda-me bem, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que janela não é lugar para crente estar. Quantos já podem dar um glória a Deus? Nós vemos a Bíblia Sagrada, um homem por nome chamado Jó, ele disse: tema eu perante uma grande multidão, o desprezo da família me apavore, mas eu me calarei, não sairei. Ele não estava na janela. Quando nós olhamos para aquele paralítico em Atos dos Apóstolos, nós vamos entender que ele estava na porta. E ele, olhando para os homens de Deus que vinham a caminho, e disse: me dá uma esmola. Ele disse: eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ele estava na porta. Quando olho para a Bíblia Sagrada, vemos agora Lucas narrando essa história. Logo de início nós vamos entender claramente que Zacarias, ele era um sacerdote. Nós vamos entender que a esposa de Zacarias, ela era Isabel. E a Bíblia diz que ela tinha duas dificuldades para que o menino pudesse nascer. A primeira dificuldade desta mulher era que ela era avançada em idade. A segunda dificuldade que eu encontro nesta mulher é que ela era estéril.
ministério. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta noite, já para você começar a entender o que Deus quer falar com você. Deus não quer saber a tua condição, Deus não quer saber a forma que você está. Ele quer saber aqui nessa noite se você está acreditando na promessa que Ele liberou na sua história. Mas irmão, faz muito tempo as promessas de Deus parece que morreram. Zacarias, irmão, como sacerdote, era uma dificuldade muito grande ele não ter filho. Você já imaginou Zacarias agora andando pela cidade onde ele morava, e ali o pessoal da sociedade começar a olhar para aquele homem e dizer: olha, eu acho que existe alguma maldição sobre a vida dele, eu acho que existe alguma maldição sobre a sua esposa, porque existia algo na cultura judaica naqueles tempos passados, que um lar onde não tivesse criança, eles entendiam que havia uma maldição sobre aquele lar. Agora se coloque comigo na posição de Zacarias como sacerdote. Imagine como é que ele olhava para a sociedade, imagine como é que ele se expressava diante da sociedade. E a Bíblia começa a nos informar claramente que Zacarias, ele começa a orar. Eita, se você soubesse o poder que tem na oração, se o crente soubesse o poder que tem na oração, ele orava mais um pouquinho. Ainda que muitos não acreditavam que Zacarias podia chegar ao ponto de ser pai, e nem tão pouco de Isabel ser mãe, mas existia fé, existia oração. Eu quero saber nessa noite se você tem fé, eu quero saber nessa noite se você tem joelho no chão, eu quero saber nessa noite se você tem face no chão. Se tem, se prepare, porque Deus vai fazer algo diferente na tua história. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada nos mostra claramente que toda vez ao ano um sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo para oferecer um incenso a favor do povo que ficava do lado de fora. E a Bíblia Sagrada nos mostra, se você estudar, você vai entender que existia turmas, existia grupos de pessoas, e aquele grupo que fosse selecionado e escolhido, um daquele grupo iria representar todo o grupo, entrando no lugar santíssimo e oferecendo o incenso. Entenda-me bem, ele agora chega o período, a Bíblia diz, você vai ler e vai entender, que a Bíblia Sagrada mostra claramente que coube-lhe a sorte, caiu a sorte sobre Zacarias, dele agora entrar no lugar santíssimo. Entenda-me bem, Zacarias, ele não imaginava o que tinha para acontecer. Eita, Zacarias não entendia o que estava para acontecer, Zacarias não esperava o que iria acontecer. Ele orava, buscava Deus, mas ele não entendia, o que estava esperando. Eu vou repetir, você não está entendendo, você não está entendendo nada, mas vai entender agora. O tempo está passando, todo dia você está na casa do Senhor, todo dia você está orando, todo dia você está consagrando, você está jejuando, buscando a Deus nas madrugadas, nas caladas da noite, e às vezes você diz: meu Deus, eu vou todo dia na tua casa, mas a minha vida está um bagaço, a minha vida não passa disso, o que é que está acontecendo comigo? Mas deixa eu já te dar uma informação, vai chegar um momento na tua história que Deus vai mudar o teu cativeiro, vai chegar um momento na tua história que Deus vai mudar a situação. Aqueles que não acreditam no que Deus vai fazer na tua vida, vai ficar de orelha em pé, vai ficar de boca aberta e dizendo: verdadeiramente Deus cumpriu com uma promessa na vida dele e na vida dela. Alguém já está entendendo? A Bíblia diz que agora chega um momento em que Zacarias vai entrar no lugar santíssimo. Existia uma regra, pastor Edilson, permita-me usar seu nome, e
quando o sacerdote ele iria entrar no lugar santíssimo, uma coisa acontecia. Primeiro, era uma veste específica. Existia uma veste diferenciada para ele se apresentar. Segunda coisa que me chamou a atenção, eu lendo a Bíblia, é que colocavam uma corda na sua cintura. E essa corda que estava sobre a sua cintura, alguém lá fora ficava segurando. Era o sacerdote entrando e o povo lá fora segurando a corda. Era colocado naquela corda sinos, na nossa linguagem melhor para você entender. E quando o sacerdote ele ia entrando, o sino ia balançando, ia fazendo barulho. Isso era sinal que o sacerdote estava vivo. Eita, está entendendo alguma coisa, crente? Aleluia! O sinal que tem fogo na vida do crente é quando ele não se contém, e quando chega dentro desse templo, ele abre a boca, ele adora, ele dá glória, ele exalta. Não importa a dificuldade que está passando na família, não importa a dificuldade que está na tua casa. Você pode ter vindo aqui nessa noite dizendo: meu Deus, eu vou para lá, não sei quem vai pregar, eu vou para lá, não sei quem vai ministrar, mas eu quero que tu fale comigo. E eu já sou boca de Deus aqui nessa noite para dizer para você, minha filha, tranquiliza teu coração, tranquiliza teu coração, porque Deus vai marcar a tua história. Tem crente que está aqui nessa noite que Deus vai mudar a situação. Ei, labai come deve assomere camanai. Quem é o barro na mão do oleiro? Ele tem o controle de tudo. Aquele teu esposo que diz que não vai ser crente, vai. A tua esposa que diz que não vai ser crente, ela vai. Aquele teu filho que está aí fora nas drogas, na prostituição, na bagaceira, e que tu sabe que ele tem promessa de Deus, não se preocupa. Deus vai trazer ele para este lugar e vai fazer dele profeta. Erai que me dere sou merecamandarias teremi comanai. Zacarias não esperava a surpresa que ele ia ter ali no lugar santíssimo.